E aí pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 6 livros publicados. E aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Hoje falaremos de vida e morte. Obviamente, de forma prolixa, com voltas infinitas, provavelmente poetizando, trazendo aqui, obviamente, algo artístico, quiçá filosófico. E já peço uma licença poética, em respeito e carinho àqueles que me acompanham, porque de fato eu não sei o que teremos aqui, mas não necessariamente falaremos de vida e morte, porém alguns pontos que já foi compartilhado em muitos vídeos, tem nos meus livros, também nas participações na mídia que eu tive, tenho, nas minhas artes plásticas, inclusive, né, diga-se de passagem. E o que mais? Naturalmente, aos meus ofícios complementares, tanto quanto na minha frente como aconselhamento e acompanhamento na qualidade terapêutica. Se bem que nessa existe uma propriedade mais específica para cada qual com o seu qual, né? Mas assim como já estamos indo para 2 minutos e eu trago e trago e trago, é assim que teremos nesse vídeo. Porque a grande verdade é que quando, mesmo que tentemos falar de vida e morte, ao primado, né, da nossa característica principal, nosso ponto de partida, que naturalmente é vício, droga, recuperação, tratamento, sobriedade e abstinência. Quando eu falo droga, inclui algo que não deveria nem ser dito, né? Mas droga não é só cocaína, êxtase, MDMA, LSD, etc. Né? Metanfetamina, crack, K2, heroína, né? É importante colocar loló, lança perfume, que passa despercebido, né? Algumas coisas, mas álcool é droga, tá? Maconha é droga, psicofármaco é droga. Psicofármaco, quando não prescrito, em usos abusivos. Maconha é uma celeuma alegórica, pois tanto quanto, ora, ultramente benéfica, para alguns, totalmente destrutiva, né? Destruidora. O álcool é um elemento pícaro que certamente vem de um lugar que é de domínio de Hades, não é possível, porque Baco, ok, né? Podemos colocar aí também Diógenes, beleza, né? De uma propriedade um pouco características de o que temos, né? Como o álcool na sua participação maligna, né? E ou aquele que tornou-se um bêbado, né? Jogado, abandonado. Quando não, senhores, em algum botequim não, né? Um boteco, em plena 7 horas da manhã de domingo, quando vos vás comprar, sei lá, pão fresquinho na padoca, e os mesmos estão ali nas suas canjibrinas, tentando parar a tremedeira e a dor nos calcanhares já inchados de tanta cachaça. Mas naturalmente nada disso importa, porque se formos pessoas elitizadas, de uma alta cúpula, de uma propriedade totalmente prestigiosa e com status, e tivermos inclusive um posicionamento de fator econômico, principalmente, seremos talvez vistos como algo normal, né? Ainda, talvez, até mesmo elegante, luxuoso, né? Então, cara, quando a gente começa a
aprofundar essas questões, entre outras, existe um nível de critério, né, ao que condiz talvez alguém que esteja, né, nas questões da vida e da morte. Mesmo que tenhamos iniciado dessa forma, vamos pular, né, porque a conclusão, se assim se manifestar, assim como talvez tenhamos aberto, será de fato a vida e a morte. Mas destrincharemos aqui poéticas sobre, obviamente, naturalmente, certamente, quando temos o vício em droga e já estamos vivendo as grandes destruições do vício, da droga, e assim, sendo por você mesmo ou as pessoas que você troca, nitidamente a necessidade de fazer alguma coisa em cima disso, todo olhar, toda prática, toda execução, toda ciência, até mesmo toda possibilidade espiritual, energética, não importa, que ali então terá de fato um olhar, uma presença, uma ação, será em cima da droga, será em cima do vício, será em tirar a droga, né? Estacionar a droga, estabilizar a droga. E aqui mesmo a gente já entra numa outra questão que é, ok, né? Esse cenário ele já cabe a uma pessoa que tem a necessidade, por assim entender, de uma abstração completa da droga de consumo. Que muitas vezes, tirando alguns casos muito específicos onde, não, na verdade não tão específicos, porque é até mesmo bem comum, né? Mas quando assim, ela tem uma presença, né, de inserção e permanência, tanto quanto na tentativa de exclusão, com a cocaína, né? Então, em determinado momento da vida, a pessoa começa a dar as narigadas, seja por entretenimento, recreação, sei lá, curiosidade, acaso, tanto faz, né? Mas geralmente tem um propósito conectado ao que a cocaína te promove. Então ela começa em determinado momento da vida e fica só com aquilo, porque é muito comum para quem realmente usa droga, né, ter uma certa progressão, né, e não necessariamente uma progressão estabelecida, mas a maconha, né, uma porta de entrada, como os colarinhos brancos amam de falar. Vamos falar, né? Vamos de falar, tá foda. Vamos falar. Mas sim, o álcool. O álcool a gente aprende a beber em casa muitas vezes, né? Maconha também, nos tempos modernos. Aí vai da sua característica, né? Eu obviamente vivi isso. Rapidamente não me identifiquei com a maconha. Bateu de uma forma horrível. Podemos até dizer que ao fumar maconha, aos 14 anos, naquela introdução clássica dos jovens, então não bateu de primeira, nem de segunda, foi na terceira ou quarta vez que bateu, numa janela de 2 dias mais ou menos, e eu fiz tudo que manda o figurino, então segurei o ar, baixei, levantei, quando bateu, cara, cientificamente, né, medicinalmente dizendo, trazendo as questões de ordens, né, racionais, intelectuais, práticas reais, a realidade, na realidade, eu tive com certeza ali um surto psicótico, né, potencializou de fato, sei lá, uma esquizofrenia, e por um domínio muito bem preparado que eu tive, né, em conhecer as origens, entender principalmente as coisas que eu sinto, eu consegui em algum momento retornar e viver bem. Mas também considero hoje ali uma ruptura de um portal espiritual. É nessa pegada que a gente está agora. Então ali foi de aspecto introdutório, progressivo, não curti, obviamente,
mas o álcool já existia e o álcool era a combinação perfeita, né? Para que então eu tivesse aquela forma mais desinibida, uma não preocupação tão presente, ah, todas as coisas que incomodavam em mim e a forma que eu interagia, até mesmo, né? Um outro fator aqui curioso. A minha experiência com álcool pela primeira vez também, não a primeira vez, porque a primeira vez eu tinha ali uns 7, 8 anos quando eu bebi um chopp numa festa de criança, eu criança, escondido. Mas sim, né, aos 14 anos também bebendo, eu também tive a mesma sensação, né, esquizofrênica. Só um ponto, tá? Calma. Seja lá quem estiver assistindo. Estou desde 2010 escrevendo sobre abstinência e dependência química. Tenho 6 livros publicados. Sei lá, quase 2.000 vídeos aqui. E aí umas 10 mídias compartilhadas. Calma. Não vem, mano, encher o saco. Né? Se quiser encher o saco, já falei, me chama no privado, mano. Eu não vou te dar brilho, velho. Na moral. No privado que a gente troca ideia, mano. Se for pertinente, ok. Se não, qual o lance? Enfim, vamos lá. Então, sim, ali uma abertura da esquizofrenia e da mediunidade, né? Bebendo álcool, diga-se de passagem. Então, legal. Então, assim, né? E aí, ao longo da caminhada, diversas drogas, já falei de monte aí, não vou também cansar a vaidade de vocês. Até que por fim a cocaína. A cocaína foi o encaixe perfeito. Né? Então, assim, as outras drogas continuavam, né? Porque isso que caracteriza também, de repente, uma relação de vício, de droga, né? Até que por fim, a cocaína era perfeita, porque tirava a minha sensação de estar bêbado. Realmente me tirava do aspecto de estar bêbado, né? Inicialmente, piroca dura, fode pra caralho, né? Os pensamentos não totalmente conectados, algo maravilhoso. E aí chega o fim que, mano, também não vou nem falar que tô com preguiça, né? Nessa questão, se tem uma pessoa que em algum momento, geralmente adulto, começa a usar pó, então logo ela fica só no pó. Geralmente não tem cigarro, maconha, álcool. É curioso, e só bebe água. Mas geralmente quem fuma maconha fuma pedra, geralmente quem bebe cheira pó. Já falei isso pra caralho. Mas tem outras realidades, como a metanfetamina, os caras que usam tudo, tá ligado? Não tem como definir. O bagulho é muito louco, velho. E quando nós pegamos um pouco desses compilados, né, e trazemos um pouco para as realidades das quais quero explorar com vocês, como se eu já não tivesse explorado, né? É até mesmo um pouco cansativo para mim às vezes, porque nos meus questionamentos, que inclusive estão diminuindo, e hoje estou aqui para reforçar, registrar, validar, né, a potência e a veracidade do meu trabalho. Ao ter então esses episódios, né, e a grande dificuldade em se reconhecer um viciado, começar a se questionar, analisar, ver. Cara, eu falei alguns vídeos anteriores aí, né? Eu tô realmente sem muita paciência hoje, mas com muita vontade de compartilhar conteúdo latente que começa a se manifestar aqui. A questão é que quando encontramos ali as questões de recuperação e tratamento, né, que para mim são coisas diferentes. Recuperação é algo que você vai fazer, sei lá, por uma medicina natural, por aspectos religiosos, espirituais, técnicas mirabolantes, inclusive dos doutores dopaminas, né? Quando não, algo ultramente clínico, perfeito, formatado, protocolado, incrível, super atualizado inclusive, né? Com técnicas exatas, vai encher o cu de remédio, né? Encher o cu de remédio, vai pegar, sei lá, um drogado,
para não falar nóia, senão eu acabo ofendendo demais. Mas esse é o único lugar de fala que eu tenho, né? Vamos costurando, de novo. Quem me acompanha vai saber exatamente o que eu vou falar agora. Se você é novo aqui, se você é nova aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda, tá? Fica à vontade para ir embora. Se você é um hater, se você é uma hater, fica à vontade também, tá? É isso, tá tudo bem, mano. Né? A gente vai costurando aí. Mas talvez escute apenas o que eu vou dizer agora. Eu posso falar nóia, drogado, bêbado, alcoólatra. Eu posso. Eu sou. Quem pode é aquele que é, certo? Ou eu tô errado? Porque se existir agora um outro critério em cima disso, fodeu, mano. Né? Caralho. Se eu posso falar alguma coisa, é essa. Então, a grande questão é que às vezes você vai e desenvolve algo com um ex-drogado, né? Como eu fui inclusive apresentado no programa do Abu Janra, do Provocações da TV Cultura, que eu fui inclusive o último entrevistado dele na vida dele, né? Ao ver o programa tem lá embaixo, Fábio Marcondes, ex-drogado. Um título incrível para levar na vida, né? E por quê? Enfim, sei lá. E aí você pega um ex-drogado, não, desculpa, vamos formatar. Você pega um ex-dependente químico, né? A classificação de ex é incrível. Cara, são tantas falhas na necessidade, cara, de encaixar alguém em algum lugar para se ter algum tipo de identificação. Né? E as relações ordinárias, padrões, moduladas, parece que exige ter um título que te define. Ex-drogado, mano, eu continuo drogado, velho. Não existe ex-drogado. Existiria ex-drogado se de fato, conforme algumas questões que são controversas, onde o vício, ser viciado, né? A simplista característica de compulsão, obsessão e egocentrismo, né? Potencializada, o faz então viciado em alguma coisa que você consuma, né? Então entende-se que você se torna, ok, mano, é muito plausível, dá para compreender de fato que você se torna, mas existe um mistério, existe um enigma que nem mesmo a ciência explica. Uma ciência explica, a outra não explica. Que você nasce com isso, velho. Então se você nasce com isso, como que você vai ser esse? Tudo bem, hoje nós temos uma série de coisas, cara, que realmente mudam, transformam e transmutam a vida, né? As reais importâncias, sabe, aos níveis de pertencimentos e, sabe, reais importâncias, né, com os gêneros, por exemplo, as diversidades, né? Existe algo que em vida pode ser transformado. Então talvez nascer um viciado pode ser transformado. Mas o que qualifica então ser aquele um ex ou voltou? Porque a partir do ponto que você é um ex-drogado e você vive também outras verdades que existem por aí, que eu também coloco o tempo inteiro, como por exemplo, lapso, recaída em volta ao uso, uma outra área que, meu, explode dificuldades de entendimentos e níveis de despertencimentos e pertencimentos, que também nem vou falar que eu tô com preguiça. Mas enfim, um lapso vivido, em um lugar será uma recaída, em outro lugar será ok. E não existe mais o ex, volta a ser. Mas se o ex-drogado existe, é porque então ele adquiriu ou nasceu, transmutou sua vida, passou a não ser. Então aquilo que o definia como drogado, não importando a sua origem, deixou de existir. Se deixou de existir, então logo eu posso consumir sem risco. Porque o que caracterizava então o risco era aquilo que eu tinha adquirido ou tinha nascido. Mas se agora não sou, toda e qualquer coisa que eu faça associada a alguma questão do vício me coloca novamente naquele ponto que me define. Mano, é por isso, velho. É por isso que tem um monte de gente morrendo, se matando,
não conseguindo ficar sem usar, sendo presa, internada, uma depressão profunda, perdida. Porque ficar limpo é um saco, velho. E usar é desesperador. E de um lado ou de outro, mano, mesmo que você tente se colocar, não haverá legitimidade em nada que você faça, fale, tenha, pois já está desvalorizado com a representatividade não simbólica, mas definidora, quase que absoluta daquilo que você é. Enfim, vamos costurando. Aí você tá lá naquele momento e você começa a viver as questões de recuperação, né? Que é diferente de tratamento. Para mim, tratamento é você ir para uma clínica, usar psicofármaco, né? É um tratamento. A recuperação é na unha, no esporte, na religião, grupos e comunidades de recuperação, grupos e comunidades de recuperação, grupo de recuperação, comunidade de recuperação. Tratamento, clínica, instituição, algo que tenha uma participação diferente a um tratamento feito. O tratamento ele tem começo, meio e fim. A recuperação é infinita. O tratamento faz com que você, ao chegar em determinada etapa, nível, estágio, você vive então uma nova verdade que é a ressocialização, a reabilitação, para que então você possa viver a recuperação. Cara, meu irmão, tu é um merda, brother. Tu era um merda, tu podia ter sido maravilhoso, se perdeu nas drogas ou qualquer vício. Porque também quando a gente fala de vício, o cara é triste, né? Porque aqui é um fenômeno gigante, né, sobre a droga. Droga, quando a gente pensa, né, naquelas questões hierárquicas que eu comecei, e agora eu volto só para deixar bem prolixo o nosso assunto. O que fuma maconha acha deplorável o que cheira a cocaína. O que cheira a cocaína, cara, acha que de fato o que fuma pedra tá pior. O CEO que enche o cu de vivance, só nega imposto, trai, mente, tem as justificativas perfeitas que nunca pode por causa do trabalho. Tenho repetido isso, né? Trabalho é, cara, um objeto de um poder tão grande que ele anula qualquer outra coisa. Principalmente coisas que geralmente são de presença, afeto, carinho, amor, né? Porque ao não ter trabalho, não ter dinheiro, não tem a estrutura daqueles que gozam o afeto, o carinho, o amor, a distância, a falta da presença. Então não qualquer coisa que seja então colocada em xeque e que não possa existir por causa do trabalho é entendido. Mas por que este poder tão grande ao trabalho? Que inclusive faz parte de quando conhecemos alguma pessoa e perguntamos, mas o que você faz? Mas e aí, cara? Pô, conta mais de você aí. Eu sou publicitário. Pô, eu trabalho com marketing. Caralho, conta mais de você. Pô, eu sou um cara que tá vivendo um processo muito profundo, novamente, das questões muito sensíveis da minha infância, hoje, aqui aos 43 anos, sabe? Reciclando minha vida de novo. Tive uma crise de ansiedade, de pânico, foi horrível. E tô aqui hoje, cara. Eu falo, mano, esse cara daí não, velho. O que eu vou falar com esse cara? Eu vou falar o quê? Pô, tenho 6 livros publicados. Eu vou falar do quê, velho? Que estrutura que eu preciso colocar para ser colocado? Vou me apresentar como ex-drogado? Como adicto, dependente químico? Por que o ex? Se o bagulho é pra sempre, mesmo que eu tenha adquirido, deixa de ser até eu ter algum tipo de consumo, mano, é um bololô. E ainda existe isso, mano, em níveis de droga, né? É foda, cansa, né? É difícil, velho. Imagina então pra quem é viciado em jogos de aposta, tudo bem, existem estudos, existem profissionais, existem
Não existem tantos paladinos, né, como hoje existe nas questões dos algoritmos, né? Porque talvez não dê status, porque talvez não seja legítimo o nível do vício. Porque quando a gente fala em vício, pensa em droga direto. Maconha fica em dúvida. Álcool parece ser algo separado. É difícil entender também. Psicofármaco, remédio, é meio que aceito. É meio que... Quem hoje não toma um remedinho? Virou piada. Vício em compra, comida. Cadê o posicionamento? Cadê o status, mano? Então assim, velho, é uma merda, mano. Tudo isso que eu tô dizendo é porque, de fato, mano, não temos ainda, e talvez nunca tenhamos, né, um lugar de entendimento social, de pertencimento real, que nos coloque, então, né, adictos. E o mesmo nível de aceitação e de posicionamento, de respeito com talvez as mesmas questões que estão aí, importantíssimas a serem vividas, com as questões de gênero e diversidade. Não tem, porque o vício é coisa de sem vergonha, de manipulador, de fracassado, de mentiroso. E ele tem prazo. Ele tem prazo. O prazo. Juro, velho. Eu iria dizer, mas não direi, porém retratarei. Diria eu, cara, deve ser muito louco. Não, cara. Não, mano. Não é que eu sou muito louco. Ou talvez seja muito louco. É que o que eu coloco nessas vias de provocativas, elas incomodam a estrutura clínica padrão, espiritual, ordinária, subjetiva, objetiva, concreta, abstrata. Não tem encaixe em nada. Porque em todos os lugares eu desmonto, como todos os lugares tentam tão somente entender, compreender, fazer e aplicar as verdades celulares individuais, compostas por qualquer tipo de unidade, que são limitadas, são temporais. São importantes, existem, são essas que resolvem muitas vezes. Mas não sustenta porque aí tem prazo. Ressocializou, reabilitou, recuperou. O quê? Como? Para quê? De onde? Não podendo nunca mais ter qualquer tipo de descumprimento às faculdades operacionais, funcionais, padrões de uma autonomia resolvida, onde já não mais existe, passou, curou o vício, mas não pode usar. Talvez seja aceito um viciozinho ou outro ali em remédio. Talvez até seja aceito qualquer coisinha. Mas se tu for um pé rapado e conviver com sei lá quem, vai ser descriminalizado, mano. Eu, branco, playboy, privilegiado, tô aqui, filosofando, né? Fazendo frente, dando meu sangue. Em lugares que poucas pessoas entram, ficam, saem, voltam. Então, eu não sou muito louco, velho. Talvez, agora eu digo talvez eu seja aquele que tenha o maior discernimento e lucidez real do que representa essa merda que a gente vive quando falamos de vício. Porque não tem como um viciado, lindo, maravilhoso, de um bairro nobre, geralmente com uma faculdadezinha de humanas, com mensalidade de quase 10 pau, sei lá, tá? Usando uma pet orgânica do bazar, né? Com
sua florzinha natural que pegou da puta que pariu iluminada para fazer sua ritualística, ou fuma só um pouquinho para fazer tal coisa, né? Que inclusive trabalha, atende e vive talvez as mesmas desgraças de viciados malditos que não conseguem viver e tem que se render a uma postificação clínica que só vai te modular, ou qualquer outra merda que também vai te modular, e que é importante. Tô assim escrachando, mas é importante aos prelúdios das tentativas, né? E que siga e se fizer bem, né? Mas se tu, que é o próprio, que sei lá, fuma pedra, playboy também, foda-se, né? Tá com playboy também, que dá papete orgânica, mano, do bazar da puta que pariu iluminada, né? Que fuma ice e tá trabalhando contigo que fuma pedra. Tu é drogado, o ice não. Até porque ela não come bicho, ele não come bicho, porque é um absurdo matar, com certeza, eu também faço essas provocativas, né? Mas a maconha que é natural, e às vezes um rachichinho, vem com sangue batizado de criança do crime do tráfico, mano, né? Ah, de vez em quando, assim, um dipiliquezinho no MD, né? Romantizam-se, criam-se poesias, mano, em cima da droga, velho. E a questão é essa, mano. Porque o bêbado, naquele cenário que eu coloquei, é o bêbado, o sim ou não. Porque o outro cenário tão comum que temos, embaixo da ponte, de cobertor, barba, aquela fogueira, é o drogado. E eu, no meu bairro humanizado, tenho os mesmos que defendem as diversidades de gêneros, mas são os próprios, os primeiros que fecham o vidro no farol, geralmente dos seus carros blindados, né? Então, meu irmão, na boa, velho, na boa, brother, só fica quieto, porque não existe um lugar real, nem entre drogados e recuperados, tanto quanto o drogado recuperado na outra participação, onde já fomos excluídos e se enganam pensando que vivem inclusões. Não existe inclusão a drogado, mano. Ah, mas não é cabível. Caralho, brother. Sim, não precisa, eu tô levantando a bandeira, não precisa ter uma mesa reservada pro bêbado, pro drogado. Quem é que vai querer também se expor dessa forma? É vergonhoso. Hoje esse fenômeno é legal que tem acontecido, né? E falaremos disso em breve. Que ótimo que existe isso, né? E sim, eu comecei essa porra. Não fui o primeiro, mas eu botei a cara pra fazer um bagulho diferente, mano, com um livro, né? E aí caiu na mídia e é isso, mano. 13 anos atrás não tinha, velho. Tinha ou testemunhos novamente encaixados em protocolos, ou também outros que participavam, mas também encaixados. Eu cheguei chutando a porra toda, mano. Cheguei chutando a porra toda, velho. Encaixe de cu é rola, mano. Cada um vai descobrir a tua verdade, brother. Vai viver as modelagens. Eu vivi as modelagens. Eu tô vivendo modelagem hoje. Hoje eu tô vivendo modelagem. Né? Mas eu vivi modelagem hoje. É ok, mano. Eu já encontrei meu rolê, mano. Já encontrei meu rolê, velho. Então, como que vai viver a vida e a morte? Como vai viver? E ou por que morreu? E onde está o vício e a droga nisso? E a recuperação? Bom, Fábio Marcotti, adicto, paladino ascensionado, todos devem viver a verdade que eu encontrei agora. Estão todos vocês aprisionados. Eu sou aquele que executa. Sou aquele que usa esteroides anabolizantes, que fuma vape,
viciado, tomar Coca-Cola, que nem louco. Ai, mas isso, meu irmão, minha genética, velho. Como torresmo e doce de leite, mano. E tô aqui, mano. Tive a crise de ansiedade, mano. Foi importante. Fez com que eu complementasse o aspecto de humildade. Vi que existem várias coisas e que a droga não é a pior das verdades. Uma doença catalogada. Dependência química catalogado como doença. Doença dita progressiva, incurável e ou curável. Presente desde o início da vida ou adquirida. Ai, caralho. De fato, ela pode ser letal, mortal, fatal. Pode levar pra cadeia, pode ir pra clínica e pode enlouquecer. Sabia que muitas pessoas sobre a besteira se matam? É difícil viver, mano. E dentro disso tudo, o status, né? Que tá rolando aí hoje, que bom que tá rolando, né? Uma moral no aspecto da recuperação e tratamento, e como é lindo e maravilhoso viver sem uso de álcool e drogas. E que bom mesmo que tá rolando isso. Ainda assim, por mais que fomentemos, né, a real natureza do brilhantismo que é realmente viver sem as drogas, ainda assim, como eu falei lá no começo, certamente vocês se perderam, cansaram, e tá tudo certo, mano, porque o meu lugar, cada vez mais, aos questionamentos que eu tenho constantemente, terei certamente até o fim dos tempos, obrigado a mim, porque são em cima desses questionamentos que eu reformulo o caos da existência e encontro cada vez mais, mano, que eu nasci pra essa porra, velho. E a resposta disso tá aqui, ó. Quando em casa, aos meus, eu estou também bem como estou a vocês. Mesmo que isso possa parecer uma personificação, uma performance, ou qualquer coisa que ao tio Lacan eu lembro, sou responsável pelo que eu digo, não sou responsável pelo que vocês interpretam, né? E sustento o que eu digo. Até porque, descoberta minha, ou já existe, mas eu que descobri, e para mim faz sentido, é o ato que define o ser. Nossos pensamentos e nossos sentimentos, sejam bons ou ruins, é o ato que nos define. O meu ato sustenta o que eu digo. Porque também, como eu falo, se tem aqui um verbo de frente, existem 1000 ações nos bastidores. E ainda que tenhamos, né, uma série de verdades compartilhadas de subimportância na relação do vício da droga e também, obviamente, da recuperação, tratamento, sobriedade e abstinência, sendo com certeza, né, a vida melhor e possível para então ter, reconquistar, criar coisas novas, já que a droga não está destruindo a vida. E lembrando que essa conversa é sempre para quem se fode com a droga, né? Tem um monte de gente aí que, porra, maravilhosamente usa e fica suave, né? Tanto quanto aqueles que em um estado estiveram viciados, depois se descobrem de uma outra forma, substitui, usa de vez em quando, que também não é muito aceito nas questões estruturadas de comunidades e grupos de recuperação, tanto quanto nas questões, talvez, acadêmicas, clínicas. Então, assim, velho, meu irmão, tá viciado, se fudeu, velho, se fudeu, né? Pelo menos no meu papo aqui, se fudeu. Também nos meus papos aqui tem coisas boas, mas se não quiser enxergar isso, vive um pouquinho e descubra até quanto tempo
será validado a sua majestosa realidade de sobriedade e abstinência, sem que então esteja de fato funcionando como no local que você vive, nas questões morais e éticas, você realmente esteja, ou de acordo a cada núcleo que você fizer parte. Mas se sair da risca por qualquer coisa, voltarás a ser, ou talvez mesmo viver a merda de ser viciado, né? Corroborando inclusive o que todos iriam certamente dizer, como puta que pariu, tá lá de novo. Talvez esteja lá de novo, porque lá atrás também não conseguiu e acabou indo pra cá. E aí tá tentando aqui de novo e não conseguiu. E o único lugar que sacia é esse lugar, que já não sacia, mas nem se sabe ao certo porquê. Aos doutores neurológicos e bibibibabá, são esses desequilíbrios, essas faltas, esses excessos, né? Então vai tratar isso aí, fica bem. As questões esotéricas também, vai lá também. As técnicas também, aos grupos também, academia também. Só faz, mano, e para de encher o saco, velho. Entendeu? E veja quanto tempo você dura numa vida ordinária. Mas ainda assim, né? Até o dia de hoje, exceto alguns profissionais sérios, né? Não, novamente, como eu disse lá atrás, costurando tudo para deixar bem doido o rolê. Só doido talvez consiga entender, porque também sai, aí entra na frequência e fala, caralho. Às vezes, né, o ex-drogado se torna aquele profissional que atende, acolhe, mas despreparado, obviamente, até porque não tem como desmerecer, né? Nem um lado nem o outro. E um lado e o outro seria o drogado que ficou limpo e está ali exercendo. E o que estuda, ele nunca foi e está ali exercendo também. Juntando os dois é legal, ou só um, só outro legal. O problema é quando, seja lá onde você estiver, seja então dito, colocado e acreditado como aquela forma, a forma. Se não for enxergado como algo inicial ou retomado, e até que isso talvez vire sua verdade, talvez esteja novamente rendido e fudido em só trabalhar a droga, só trabalhar o vício. Mesmo que se explore, né, a vida, não consegue se desamarrar muito, não consegue, sabe, organizar os cruzamentos que se confundem e voltam sempre a droga, droga. Até porque fica ali maçante, né? Não pode usar, não pode usar, não pode usar. Tem um propósito disso. O propósito, por mais que seja estudado, só vai saber aquele que realmente consegue e vive a dor de não usar, de não usar, de não usar. Não importa o tempo, né? Até que o usar, se assim for, se transformar em outra coisa. Mas música bonita. É um dia especial, por isso que eu tô aqui. Ao ter então sempre de suma importância a questão do vício, da droga, como olhar a prática, a importância, o critério, ao que foi marcado em você, que você, na sua responsabilidade pelos seus atos, se marcou. Não importa. É tão embrionário o que eu estou tentando abrir que sempre será colocado em vias anulativas, onde se você não for aquele que
é viciado, foi viciado, está viciado, pode se viciar ao que existe hoje, né, na nossa régua espaço-temporal, conforme os avanços e os entendimentos, seja pela ciência, pela medicina, pela matemática, física, as relações quânticas, espirituais, energéticas, mediúnicas, técnicas. Se você não tiver encaixado em alguma coisa desse tipo, sempre existirá aquilo que te desvalida e de repente viver qualquer outra realidade, talvez até mesmo um pouquinho de cada, meio universalista, que também é uma outra realidade que existe hoje, uma tentativa de expansão, né? Mas que talvez em nenhum dos grupos você tenha algum tipo de pertencimento e você fica sozinho. E aí, por mais que as nossas estruturas que nos regem, né, até mesmo na tríade máxima da existência, que são poderes políticos, religiosos e econômicos, ainda assim, se você não estiver de acordo, né, se você for uma pessoa de alto escalão, gozando o fruto dessas verdades, ainda assim, se você não estiver de acordo entre essas questões, você não terá em nenhum momento algo que sustente o que você faça, porque é esperado que você viva o desfalque espiritual, a falta de execução, a questão medicamentosa, o não cumprimento de uma técnica, não executar aquilo que foi sugerido. E o pior de tudo, todos estão certos, porque você usou e se fudeu. E o pior de tudo, você pode passar a vida inteira se fudendo. Enquanto existir a sobriedade de abstinência, não será ainda colocado esse cheque. Se existir, acabou tudo, acabou, resume-se ali. Porque não existe uma consciência real sobre o assunto. Isso que eu coloco já é visto de todos os azares como, sei lá, um exagero, um artista dramatizando, romantizando. Só se torna concreto quando do abstrato, já não mais em vida, é identificado em morte. Prisão, internação, perdas reais de coisas que ali estavam sequenciadas de você, por exemplo, né? Em todos os momentos existiu droga, acabou o oral. Em todos os momentos não existe droga, e agora? Ah, mas ele curou. Ah, mas ele é ex-viciado. Agora fudeu, mano. E ao termos, né? Obviamente a mim, por exemplo, tá? Que abriu esse portal, eu falo 13 anos, mas está indo para 14, né? E nem isso é de fato, são 16 anos, porque eu abri esse portal lá em 2010. E aí com as participações na mídia, sendo eu então um pouco diferente de tudo que tinha, porque já existiam muitas coisas antes de mim no compartilhamento midiático, né, no aspecto do vício da droga, sobriedade de abstinência e recuperação e tratamento. E ao termos hoje, né, o encontro real de pessoas fazendo essa frente, esse assunto chegando em pessoas de todas as sortes, mesmo que ainda isso ronde, até pelos algoritmos e pessoas que acabam nas madrugadas procurando algo para salvar aquele desespero, aquela angústia, né, que está sendo vivida pelo vício, seja ao querer mais droga, a droga acabando, a decepção que já fez as pessoas, seja aquele momento uma recaída, que talvez nem seja ainda entendido como um lapso, porque dentro de outras estruturas isso representa uma recaída. É muito triste, velho. A importância, cara, de existir isso é porque realmente eu não chego nesse lugar, velho. Cheguei porque não tinha nada, então era eu. Só que agora eu avancei. Eu tô aqui, mano. Esse lugar. Eu estou em um lugar que eu não sei ao certo essas pessoas. E quando eu falo paladino, por mais que exista um desdém, né, até mesmo pejorativo em algum momento, eu coloco de fato que é importante, que eles existem, elas existem, isso exista, porque
não ter ficado para trás, mas eu me mantenho underground, mano. E o lugar que eu realmente chego é na suíte presidencial, mano, do capeta, do demônio, do diabo, velho, né? Mas não das retratações cinematográficas que temos, como por exemplo, o cara que foi uma pedra embaixo da ponte, nem mesmo o bêbado do boteco. Ambos eu posso falar porque eu sou drogado, sou bêbado, né? É assim que funciona? Acho que sim, né? Ou agora é determinado por droga que você usou, pode usar. Porque se até então eu não usei metafetamina, eu não posso falar da metafetamina. Ou eu preciso me colocar de uma forma correta para que o viciado em metafetamina não tenha o seu nível de despertencimento, porque então eu não posso, dentro dessas questões, estar junto a ele. E o cuidado da formalidade dos conceitos e das conscientizações que são aplicadas e são realmente vividas por aquelas pessoas que se dão ao ver de fato toda dificuldade, mesmo que tentando, e ver que não vai, ao encontrar talvez em um ambiente, será tão profissional e apenas um rápido contato? Ou estarás então envolvido nas trevas, para que então ali possa, de alguma forma, acender a luz? Não sei, mas é mais ou menos por aí que o bicho pega, né? E dentro dessas questões, não sabendo de fato que existe, porque eu não acompanho porra nenhuma, fiz um estudo rápido quando eu estava me questionando e novamente me firmei em algo novo, mas continuado desde 2010. Ainda sempre se trabalha a droga, o vício, e sempre se coloca como imprescindível, necessário, indiscutível, toda e qualquer forma, de algum formato, de algum lugar, de alguma coisa, que se não for feita por você, naquele momento inicial, ou novamente, depois de, sei lá, 20 vezes tentado, todas as coisas que possam existir, que então tudo ali se resume ao uso. E de novo, tudo se resume ao uso, injustificáveis verdades de risco e perigo e então finalmente a possibilidade de algo, mas que tem tempo, velho, tempo determinado de aceitação, porque não é uma aceitação genuína, é um conformismo, velho. E não é por mal, velho, que as pessoas tenham isso, é falta de maturidade de pessoas como eu, que colocam isso. Então eu tô aqui na base, e que bom que surgiram pessoas que possam, nas estruturas mais acessíveis em uma superfície, para não dizer superficiais e superficialidades, pois não é, é de uma superfície. São vitrines das quais eu não chego. Já estive, mas hoje desse jeito não estarei. E começo a entender cada vez mais como a minha vitrine é diferente. Porque no meu estoque não serão todos que chegarão. Porque aqueles que chegam no meu estoque são de naturezas diferentes. E talvez essa história seja para esse tipo de pessoa. Porque aquele que trabalha droga e se encaixa, vai. Aquele que trabalha droga e comigo descobre como encaixar-se ao necessário de um progresso, de um processo, de uma etapa. Mas em nenhum momento eu dou uma caixa. Em nenhum momento eu digo que a minha caixa é a caixa. Em nenhum momento eu desvalido a caixa da pessoa. Em nenhum momento eu pego e dou algo que a fará limitada. Executante de um padrão.
e ter tão somente o olhar ao vício e à droga, porque eu trabalho a vida, eu não trabalho a droga. Quem está comigo sabe muito bem o que é trabalhar a droga comigo. Quem me acompanha talvez não entenda muito. Quem me procura troca ideia, também não. Vai trabalhar a droga comigo? Aqueles que já tiveram, têm, voltaram, talvez se identifiquem para ter. Não é brincadeira, tá? Mas o que sustenta o trabalho da droga é o trabalho da vida. E aí entramos na vida e na morte. Daqui a pouco a gente encerra, tá? Vida e morte. Vida e morte. É onde a gente vai entrar agora. Vamos lá. Bom, a parada funciona da seguinte forma. Essas voltas iniciais aí que tivemos ao longo de 1 hora são as bases de sustentações ao que vamos explorar agora. Vejamos. Eu gosto muito da ideia, uma ideia, tá? Dentro de várias lindas e maravilhosas literaturas formatadoras. É uma necessidade real. Cara, eu sei que eu estou desdenhando, né, dos aspectos acadêmicos e até mesmo dos profissionais formados que atuam para nós, né? E a ideia do autoextermínio ser algo que fazemos para mostrar ao outro que estávamos certo. Só quem já chegou nisso sabe, tá? Quem estudou sabe também, né? E é engraçado quando você debate um pouco com alguém que é estudado e atua, porque sempre vê uma defesa da seguinte forma: não, mas eu já fiz isso, não, mas eu já vivi isso, pô, mas eu tenho isso, cara. É como se existisse um desespero em tentar alguma aproximação desse lugar que só conhece quem foi, está e pode ir, né? Esse lugar não tem nome, esse lugar não tem forma, esse lugar não se encaixa, mano. Mas esse lugar existe, velho. Esse lugar existe. E que bom que existem esses profissionais e acadêmicos, e até mesmo ex-drogados, entre diversas outras coisas, para nos assistir. Coloco no plural, mas é uma realidade que acontece quando colocado de frente esse lugar, rapidamente a pessoa tenta se aproximar. E aí, se você tem algum tipo de atuação, não importando a linha, né? Misticismo, medicinas naturais, acompanhamentos terapêuticos, etc. E você tenta se colocar, você é desqualificado porque não tem a estrutura que o faz, então, ser legítimo. Ou seja, novamente, aqueles que nos regem estão aos padrões que funcionam. Se você não os tem, ou talvez até mesmo tenha, mas sendo então viciado, estará sempre de uma forma diferente. Então temos que constantemente tentar recebê-los, porque nós recebemos, mas talvez jamais sejamos recebidos. E a ideia do autoextermínio, cara, em ser, dentro de uma das ideias, um momento onde você tenta mostrar para alguém
para outro que você estava certo. O difícil nisso é quando você tem mais alguém nessa história que talvez não tenha ainda um nível de entendimento, mas talvez essa ideia que talvez represente esse momento. E até mesmo as pessoas que talvez ali receberam a triste verdade, quando não for uma pessoa sozinha, né, porque também isso existe, talvez nem mesmo cheguem nisso e tristemente se perguntem, se culpem, onde foi que eu não enxerguei, errei, estive, onde foi que eu errei, por quê? O mais triste disso, né, nós nunca acreditamos que essas coisas podem acontecer até que aconteçam conosco, né? Uma família linda, perfeita, regida talvez por uma estrutura da tríade que resume a existência, poder político, religioso e econômico, condicionadas a uma série de tradições e trejeitos e culturalmente uma mesma ideia, novamente super limitada. O pior delas, né, é as fazendo crer que são estas, então, as verdades que todos deveriam ter. E aí, o abstrato, tão bem colocado, pintado, se torna objeto com a morte. Todos, talvez sem enxergar essas voltas anteriores que eu coloquei, os meus 2.000 vídeos, meus 6 livros publicados, minhas participações na mídia, o avanço do meu trabalho, aperfeiçoamentos, formações, estudos, amadurecimentos, práticas, etc. Minhas artes plásticas. Eis que a vida e a morte se encontram, validando, legitimando um grito de socorro, onde em nenhum lugar existe então um real reconhecimento seu. E muitas vezes isso acontece porque você não se reconhece. E a grande questão é que eu estou realmente me reconhecendo. O que eu quero colocar aqui pra gente fechar é que dentro de todas as importâncias de trabalhar a droga, o vício, o próprio, né, que ali está fazendo, vivendo, sentindo. Porque uma coisa é você conhecer, saber, entender, aplicar, compartilhar, estudar. Outra coisa é você sentir, né? É o que eu falo, é muito fácil colocar um juízo, né, que credibilize, né, faça legítimo a necessidade, a dedicação e todas as outras coisas que existem para a porra do drogado, do viciado fazer o que tem que ser feito. Mas filha da puta, de repente, mano, tu consegue manter, sei lá, uma dieta. Ah, mas tudo bem, não, tá tudo bem, né, mas tá exigindo tanto que não consegue fazer. É a mesma coisa. Exigir do filho, sei lá, um cumprimento de uma organização e uma disciplina e uma importância e um nível de responsabilidade, dever, sei lá, logística que terás com o horário de acordar, lição de casa e almoço, jantar. Caralho, tu que é o pai, a mãe, o cuidador, seja lá quem for, não faz isso contigo, como que tu vai querer ali? E aí muitas vezes esse impacto ele bate do tipo, pô, mas por que você não faz, mano? Por que você não fez? Pô, eu não acredito que você voltou aí. Pô, mas tu tem dificuldade, velho, e, sei lá, cuidando da tua diabetes. Ah, mas é diferente. É diferente até tu perder a perna. Ah, mas, não, mas tem que parar de usar, aí volta. E aí volta e não tem o que falar, porque é droga.
Então assim, as coisas que tem por aí, que são importantes, que funcionam, e bibibibabá, e é real, mano. É real, velho. Essas mesmas, elas nem precisam e nem podem, porque elas já têm a sua estrutura. Mas o que talvez possamos em algum momento ter, cara, é uma expansão onde será mais proveitoso, né, até mesmo essas modelagens, essas questões que existem, que são muito práticas, porque elas já são encaixadas, seja por uma sugestão ou um cumprimento do tratamento, por exemplo, na continuidade de ver onde de fato estão as questões do vício e da droga, agora então, na vida. E como na vida, sem que seja ela resumida e ou só vivida quando na comunidade ou com as pessoas, onde a realidade substancial, a fundamentação que cabe a pessoas e estruturas, seja então só de recuperação, mas como será então a vida junto àqueles que talvez jamais alcançarão, terão, conseguirão de fato entender que mesmo você aqui na vida, talvez você não esteja nem nas comunidades e nem na vida, nessa separação que não existe, mas existe, nessa compreensão teórica, mas que não é prática, né? Realmente nesse estado, ao que se sente, e em todo instante não ter uma prática na criação da vida e ficar sempre preso na morte da droga, na morte do vício, né? E as realidades que existem hoje, dos paladinos do algoritmo, estão ali, ainda na questão da droga, a transferência absoluta de positividade, alegria, conquista, prazer real da sobriedade e abstinência, perfeito, é real. Mas qual é a sustentação quando nada disso mais for tão vivido, porque talvez seja tão difícil ou tão delicioso, que talvez pela natureza do vício, você nascendo com isso ou adquirindo, ao tempo que você está entendendo já ter passado, acreditando inclusive no que é dito para as pessoas que convivem com você, como, porra, mas já deu, né, virou. Você naquele instante, o que encontrará da vida? Só formatos onde você já não se identifica? Ou o único lugar que você trabalhou, que talvez tenha sido tão somente de tirar a droga? Onde você está de fato? E onde eu estou de fato nisso tudo? É que no meu sexto livro eu trago isso. É que no meu quinto livro eu trago isso. É que no meu quarto livro, inclusive, um livro super audacioso, que eu montei uma estrutura dessas questões mais fractais ao que cabe uma outra área que é muito explorada nas questões da adicção, do vício, da droga, que é a parte espiritual. O meu terceiro e meu segundo livro também tem isso. O meu primeiro livro tem isso. E agora tem esse vídeo. Só que a questão principal é: onde está a vida além do vício? Que não seja então o espelho da morte. Porque quando começamos algo, entrando aqui na linha de encerramento, tá? Quando começamos algo que se torna a maior, a mais difícil, talvez
até impossível realidade que é parar de usar droga. E ali nos dedicamos a tantas e tantas coisas, até mesmo em paralelos, que caminham juntos, tentando criar vida, resgatar vida, descobrir vida, tanto quanto você. Como de fato aqueles que estão conosco terão a legitimidade do nosso suplico e mostrar que tentamos e não conseguimos. Mas o que seria tentar e não conseguir? Estaria eu conseguindo ou não conseguindo? Estariam outros conseguindo ou não conseguindo? Quem conseguiu ou não conseguiu? O ponto ainda é usar ou não usar? Se as outras coisas existentes, talvez alcançadas, foi por não ter usado, a dificuldade vivida hoje não se encontra em nenhum lugar, a não ser que sejam protocolados como eu tive a crise de ansiedade, que foi um ponto de identificação ordinário para mostrar que, mano, o bagulho tava louco, velho. E que bom, fez com que eu encontrasse tudo isso, tá sendo muito bom. Mas de fato, onde estarão os limites? Onde estarão os entendimentos? Onde estarão as legitimidades? Onde estarão as realidades e as verdades condizentes, então, a não conseguir viver? E por quê? E por que ainda? Por que desse mistério, desse enigma, nada sozinho resolve? Nem tudo junto resolve? Porque alguns vão, outros não? Porque alguns tropeçam tanto? Porque só se tem verbo na morte? Porque a morte cria vida. Porque a vida cria morte. Porque talvez a vida criada tenha sido criada para eles. Talvez a vida criada tenha sido olhar-te e ver-te de fato aquele que não conseguiu. E que agora, fadado a este carimbo eterno, tentando de todas as formas ser validado e reconhecido além dessa característica quase sempre dita àqueles que nos acolhem como tô aqui, é isso mesmo. Em algum momento já não tão assim? Tenha sido então uma vida criada somente em direção à morte. O problema é que morremos aos poucos e quando compartilhamos, não tem lugar. E não por algo negativo daqueles que trocamos, se assim forem adultos também, né? Porque é muito difícil colocar isso a uma criança ou adolescente, ou talvez um idoso já economizando suas energias para se estar ainda aqui. Mas as pessoas das propriedades ordinárias, que também se esforçam, que tentam de tudo, mas que chegam aos seus limites. E ainda assim, não acreditando tanto que pode chegar nos lugares que os filmes mostram, ou que o vizinho, uma vez de uma outra cidade que você morava, viveu algo muito triste. E aí então somente chega-se nesse lugar e vemos que é verdade. Mesmo que nessa caminhada, em uma morte abstrata e subjetiva,
é vivida então todas as coisas que eu compartilho aqui, que eu vivo, que eu já compartilhei muito, que são das alegrias, das conquistas, etc., pois são reais. As mesmas parecem não ter louros, vindouros de um caminho já um pouco diferente, colocando aquilo que o fez se posicionar, ou seja, sua verdade de existência, já não parte da vida. Então, nesse período, mesmo que você tenha criado vida em direção da morte, se ainda assim não existir uso, poderás, em algum momento, ter de fato essa vida. Entretanto, as amarras estão aí, porque tudo só se torna verdade quando encaixada uma verdade que condiz então a realidade entendida e compreendida no seu último estágio, que é a morte. E para realmente concluir e fechar agora, o ponto central dessa história é o seguinte, velho. Calma aí que essa porra cai, velho. O ponto central dessa história é o seguinte. Fiz uns vídeos anteriores aí, empolgado, animado, feliz, né? Alguns muito louco, mano, né? Metendo caveira na frente, como eu faço. E sempre me questiono, me pergunto, fico preocupado, né, com o que pode ser interpretado, ou os níveis de exposições e decepções, talvez vergonha. Principalmente, cara, das pessoas que estão comigo, sei lá. Só que é muito maior do que eu, velho. É muito maior, mano. É muito maior, mano. Muito maior, velho. É difícil, né? Até mesmo pra mim ter que me validar assim, aqui expondo, né? Mas quando eu vejo as realidades práticas da existência, onde eu também ali estou, sabe? Maior do que minha vaidade, cara, é o que eu comecei em 2010. E por mais doloroso que seja, triste, muitas verdades que acontecem, ainda assim são vocês. E aqueles que trocam comigo de todas as formas, que validam, cara, o que faço aqui. E por mais que eu já tenha vivido tudo isso que eu disse aqui, desde o começo do vídeo, é curioso como o medo agora se transformou em chegar na triste concretização objetiva do objeto que precisamos para então validar e fazer legítimo alguma coisa. E assim como eu já quis um dia, hoje eu não quero. Porque eu tô conseguindo, velho. Eu tô conseguindo realmente, mano, viver, ter, ser e estar nesse lugar que eu pensei que tinha perdido. E esse lugar só estava sendo forjado para que eu sustente agora um novo momento da minha vida e do meu ofício complementar. E o ponto central aqui, para findarmos, é que tudo volta em algo que também já está na literatura, em algo que também já existe, mas não é vivido em prática. A questão é que
Quando falamos de droga, de vício, de recuperação, de tratamento, sobriedade e abstinência, tudo volta a uma questão moral e ética. E essa história está mudando. Porque o que estão começando ao necessário ponto de ter também uma vida feliz, identificável, real, além da droga, por mais que ainda sejam figurações introdutórias, também chegarás ao ponto da continuidade. E essa continuidade, elas tanto quanto nos serve para tentarmos de fato ter em nós o nosso pertencimento, para então ter o pertencimento, não importando a célula que estejamos, ela serve para as pessoas que convivem conosco. Porque mesmo que os nossos olhares estejam em nós, é muito triste para aqueles que convivem com a gente. E para que tenhamos uma transformação, uma mudança, uma transmutação de todas essas verdades aqui colocadas, o ponto que talvez seja de um reconhecimento ao que realmente alcançamos, esteja realmente em conseguir também acolher estes que, querendo ou não querendo, também gastaram seus tempos tentando nos entender e fazer tudo o que era possível. E só para não deixar então tão denso, existe sim algo mais leve do que isso que eu coloquei aqui, entre tantas coisas que eu tenho, também as coisas mais leves. Certamente pessoas que não precisam chegar nesse lugar, mesmo sendo por droga, vício, sobriedade, abstinência, recuperação e tratamento, depende de estar em alguns modelos, ou até mesmo já ter criado o seu, mas também universalista, como eu falei lá atrás. Simplificando então, algo que tem dado certo, pode dar certo, deu certo. E nesse lugar, que seja, fique, esteja, tenha, né, a condição então de manter, fazer, e mais do que tudo, para fecharmos agora, também compartilhar todas essas alegrias que existem, tanto quanto as que eu também compartilho, mas que jamais seja esquecido o nível dessa dificuldade que é trabalhar o vício e a droga, a sobriedade, a abstinência, a recuperação e o tratamento. Porque enquanto insistirmos em trabalhar o vício e a droga e não olharmos para todas as outras questões da vida, todas, não teremos talvez algo que faça diferença. Porque são as questões da vida que em algum momento, naquele instante de uso, se tornou então quase que de uma forma infinita a dificuldade de não usar. Estabelecendo então reais conhecimentos e práticas de não uso ou transformando, mudando e transmutando a questão do uso e do vício,
certamente serão as dificuldades de um passado, de um presente e de um futuro, amarradas e cruzadas, entrelaçadas, aquela trama complexa, infinita, infindável, mas que são da vida. E se não houver olhar ao viciado ou recuperado da vida, talvez o que reste seja a morte. Mas ainda assim, no mistério do enigma da vida, nossa, estou acabado. A certeza que tem que ter no coração é que, se é que podemos ter, entender e ser, estar de alguma forma nessas poéticas dramatizações, é que sim. Pela morte também a vida. Mas, assim como hoje eu escrevi meu caderno junto com meu filho, dizendo a ele, esse é o caderno que eu escrevo aqui pra gente ler quando eu estiver mais velho. Juntos. E assim, leremos. Ao final do desenho maravilhoso que ele fez, ao concluir do texto que eu escrevi, filosofias fenomenológicas, existencialistas e poéticas artísticas, ao gozo fruto do nosso momento, anos à frente, para lermos juntos. Escrevi no final: é vivo que se faz a vida. E a certeza do nosso travesseiro, talvez o único sábio de nossas verdades, é, independente de qual lado estejamos, o viciado ou que convive com o viciado, ou o sóbrio no próprio momento, até que tem aí todas essas questões já compartilhadas, a certeza é tanto do viciado, do sóbrio, como aquele que convive, do travesseiro, a certeza no coração, não na mente, na emoção, no sentimento, no espírito, na alma, no corpo, mas não na questão racional e intelectual, que só ordenará, de fato, toda a realidade de ter vivido tudo que podia e não ter falhado em nenhuma vírgula, algo que então, mesmo que, independente das questões ali atribuídas, o acalento da alma, acima de tudo, é de ter então, junto à vida, a criação da vida. E ficamos por aqui. Nós.